Bom dia. Graça e paz seja convosco. Shalom e todos os outros dialetos, né? Nós temos cada um sua maneira. É um prazer estar aqui, apesar de que a audiência de pastores sempre é uma audiência mais qualificada e mais difícil, né? Mas é um prazer estar com vocês nessa manhã para compartilhar um pouco de experiências, né? Da palavra e daquilo que a gente tem vivenciado. Como o Adilson começou a falar, nós estamos à frente da organização do Sindicato das Instituições Religiosas do Estado do Paraná. Um sindicato de igrejas, e não só de igrejas, mas porque a nossa legislação é uma legislação antiquada e ela é baseada no sindicalismo. Então, mesmo que você, tendo o teu CNPJ, e você tendo ou não tendo empregados, a legislação diz que você está sujeito a um sindicato. E até então, esse sindicato era um sindicato interestadual e ficava a sede em Brasília, mas operava a partir de Rondônia ou Minas Gerais, um estado aí mais ao norte. E eles fizeram um acordo com o Sindicato dos Empregados que cada igreja devia entregar a raiz, mesmo que fosse negativa, no sindicato. Mas a minha pergunta, né, até para vários pastores, é: quem sabe o que é raiz? Trabalha na área. Trabalha na área, né? Quem não trabalha na área e é pastor, não se preocupa com a parte administrativa, de fato, do negócio. Você vai no mercado, você pega lá, me dá uma notinha. Às vezes não é nem notinha, é o recibo lá que não tem nem validade. Isso você põe no caixa. Você não está preocupado com isso. Quanto mais com raiz. E esse sindicato de funcionários começou a buscar um meio de subsistir, né? De ganhar dinheiro. Vou usar o português correto. Porque acabou o imposto sindical. Então, eles precisavam de dinheiro. Aonde que eles foram? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Assembleia de Deus. Poxa, essa é grande, né? Manda notificação para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tinha. Então, beleza. Multa convencional. Vamos lá. Igreja Católica. 2.000 igrejas. Paróquias no Paraná. Eu soube essa semana na reunião do sindicato, falado pelo padre Aparecido, que é o vice-presidente do sindicato, mas... Então, eles têm 2.000 paróquias. Em Curitiba, eles fecharam um acordo. R$210 mil. Em Londrina, a multa convencional estava em perto de 1 milhão. Eles estão negociando. Uma igreja mais estruturada como a PIB acabou conseguindo ganhar na justiça. Mas gastou com advogado. Gastou. E aconteceu de uma das igrejas lá de Pinhais, pequenas, receber uma notificação dessa. Mas, do jeito que está hoje, o carteiro deixa ali no teu portão e vai embora. E, por acaso, isso se perdeu e foi a revelia. E a igreja já estava sendo executada em R$10 mil. Nós estávamos numa reunião de núcleo, da diretoria do núcleo de Pinhais, e estava lá eu, o pastor Robson e o pastor Ronaldo, que era o pastor dessa igreja, onde que foi multado em R$10 mil. Né? E, mas o que nós vamos fazer para combater? Pela minha vivência, por ser da área administrativa, né, também, então, conhecimento, vamos montar um sindicato para nós, porque nós podemos, pelo menos, combater com a mesma arma. Vamos lutar com as mesmas armas. E foi no processo de organização do sindicato, no edital, porque você tem que tornar público, não é uma coisa privada, você tem que tornar público. Aí o núcleo soube que nós estávamos no movimento de montar. Aí chamaram para conversar, falei, não tem problema. Sabe, eu não tenho intenção de gastar os meus dias como presidente de sindicato. E é difícil, mas nós precisamos.
E a gente contou com o apoio deles, até tem algumas pessoas do núcleo que estão na diretoria agora. Então, vamos conversar com o pessoal da Igreja Católica também. Aí tem padres que estão também na diretoria. E nós estamos no processo de regularização do sindicato. Mas o objetivo não é financeiro. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro, porque vai voltar o imposto sindical. Então, já é favas contadas, né? Se você tem funcionário na tua igreja, mesmo que você não tenha, vai voltar o imposto. E o nosso objetivo é ter esse sindicato também para que isso, quando volte, não seja nada que seja exorbitante. Que nós possamos fazer de uma forma que as igrejas não precisem arcar com um custo alto e desnecessário. Porque nós queremos uma estrutura mínima que possa defender os interesses das igrejas no Paraná. Então, isso foi colocado até como premissa para que a gente levasse isso adiante. E estamos aí, então, como presidente desse sindicato. Além disso, eu sou pastor da Igreja Bíblica Resgate. Nós somos um ministério bem jovem. Eu vivi a minha parte maior da minha vida na Igreja do Evangelho Quadrangular, como pastor auxiliar em diversas igrejas ali na região de Pinhais. E há 2 anos, agora, vai completar em outubro, nós iniciamos esse ministério. E agora, em junho e julho, nós inauguramos mais 2 igrejas, né, que nós temos na região lá, nós identificamos algumas áreas com necessidades sociais e também espirituais, então a gente abriu mais 2 igrejas para atuar com projetos sociais também que a gente tem. Está desenvolvendo, né? Inclusive, eu saindo daqui hoje tem uma ação evangelística, ação de bondade, que nós vamos fazer numa praça lá no Guarituba, em Piraquara, uma região que ainda tem uns tiroteios de vez em quando, tem uns tráficos de drogas. Aí nós estamos lá, queremos fazer a diferença naquela região lá também. E além disso, eu tenho uma empresa de software também, se você precisa desenvolver software, pode falar comigo. E administro umas outras empresas. Então, minha agenda é essa, por aí. Eu queria falar um pouco com vocês sobre dificuldades, na verdade. Como enfrentar ou superar os obstáculos que nós temos no ministério. Eu não sei a realidade, né, de vocês. Eu não os conheço ainda. Mas eu quero falar um pouco da minha realidade. E, como pastor, tanto auxiliar, quanto agora, como pastor à frente de um ministério, de uma igreja, ser pastor é enfrentar obstáculo, né? Dificuldade. E de tudo que eu faço, de todas as minhas atividades, mesmo sendo pai recente também, eu tenho um filho de 3 anos, eu esqueci de falar isso, né? Fez agora dia 22 de julho. Tenho um de 32, tenho um de 24 para fazer 25, 31 para fazer 32, tenho um de 3. E esse de 3 acaba com a gente. Mas isso tudo não ganha de ser pastor. Estar no ministério. Nós temos muitos obstáculos e dificuldades, até porque é um papel diferente. É um papel que você pode se qualificar, você pode ser o cara mais preparado. Mas ele é um papel que depende do chamado, depende da capacitação espiritual. Você, hoje, né, diferente de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás, você quer fazer um curso de oratória, você faz agora. Você passa hoje a tarde toda no YouTube, você é um orador melhor. Você quer preparar uma boa mensagem? Cara, entra lá no Facebook, procura curso de mensagem. Vai ter uma lista. E você vai no Hotmart, ele vai te vender um curso de 20 horas para você preparar um sermão de 3
batistas, né? 3 pontos e um apelo lá, da hora. Ou você vai pregar como um pregador pentecostal. Você tem as ferramentas. Mas a parte do chamado, que é também a parte que nos causa mais obstáculo, é a parte espiritual. Dessa capacitação. Eu quero ler com vocês um texto que está em Atos capítulo 18. Os 3 primeiros versículos. Que é onde nós vamos basear nosso bate-papo. Eu vou ler aqui. Você pode acompanhar aí na tua Bíblia, no teu aplicativo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Nesse texto que nós acabamos de ler, aparece Corinto, pela primeira vez. E nos fala que Paulo chegou a Corinto, deixando Atenas. Atenas, todo mundo conhece a história, está ali no 17, também você pode ler depois, vai no Areópago, tem aquele discurso do Deus conhecido, tal. E ele vai para Corinto. E em Corinto ele encontra um ambiente desafiador para propagar o evangelho. Tem algumas semelhanças conosco, com o nosso ambiente atual. Porque ele enfrenta algumas dificuldades ali, alguns obstáculos. O principal dele, talvez, foi a falta de recursos financeiros. Falta de dinheiro. Diz ali que ele encontrou Priscila e Áquila, que tinham a mesma profissão que ele. E ele foi morar com eles e fazer tendas. Porque ele precisava se sustentar enquanto ele realizava aquele trabalho missionário. Além disso, Paulo enfrentou uma oposição cultural. Se você conhece já ou não, mas a cidade de Corinto, ela era conhecida pela imoralidade, pela idolatria, pela influência grega, por liberalidades, né? Até nós temos 2 cartas que são escritas para combater um pouco desse ambiente cultural que havia naquela cidade. E não é muito diferente do que nós encontramos hoje. Se você olhar para o que nós estamos vivenciando no mundo, em relação à parte cultural, ou à parte financeira, nós enfrentamos uma oposição parecida com Paulo. Porque hoje, como eu falei, a informação, ela é muito fluida. A verdade, ela é fluida. Nós não temos mais um absolutismo em relação a coisas que nós pensávamos que eram imutáveis. Né? Até a cultura, hoje, ela diz que você pode escolher o seu gênero. Que você pode escolher o que você é. E não só isso. Há uma linguagem que é diferente da linguagem que talvez nós estamos habituados a falar. E isso torna também para nós a pregação, a exposição da mensagem bíblica um desafio. Da mesma forma que foi para Paulo, que teve que encontrar maneiras criativas de contextualizar
sua mensagem. A primeira carta de Coríntios vai tratar muito dessa contextualização, dessa maneira que Paulo encontrou de falar com aquele povo daquela cidade naquela época. Eu estava lendo agora uma pesquisa, 2 dias atrás, uma pesquisa norte-americana, que fala a respeito do declínio que está ocorrendo no cristianismo norte-americano. E ele estava considerando alguns pontos. Por que está acontecendo esse declínio? Nós vivemos um crescimento no Brasil, né? Se você, não sei, eu gosto de números, então às vezes eu fico olhando para essas coisas, mas eu não sei como você é. Mas dias atrás saiu uma pesquisa da Folha e também números prévios do IBGE que diz que a população evangélica está em crescimento no Brasil. Nós somos 30% da população, segundo uma pesquisa do Datafolha. Só que tem um outro dado muito interessante nessa pesquisa, que 30% não acredita em nada. O crescimento maior não foi do número de evangélicos, foi das pessoas que deixaram de crer. E esse é o nosso desafio. Porque aquele que está aí na igreja católica, ou tem uma crença, mesmo que não praticante e tal, você vai apelar para a religiosidade. E para aquele que não crê em nada? Além desses desafios financeiros e culturais, Paulo enfrentou a solidão. Paulo chegou em Corinto sozinho. O texto diz que Paulo foi para Corinto. E não tinha uma igreja lá para receber ele. Claro, ele já encontra apoio ali, em Priscila e em Áquila. Mas ele estava sozinho na sua missão. E eu queria aprofundar um pouquinho esses temas. Passarmos um pouco por esses desafios e obstáculos que Paulo enfrentou e que também nós enfrentamos enquanto estamos no ministério. A parte financeira, o obstáculo financeiro. Talvez esse seja um dos principais obstáculos que nós enfrentamos quando nós saímos para o ministério. E nós temos 2 tipos de obstáculos. O do sustento pessoal e da igreja. Cada um de nós vive uma realidade, E nós precisamos, claro, adaptar isso às questões de cada um. Olhando para os meus 2 anos à frente do ministério e enquanto pastor auxiliar. Eu sou um pequeno empresário. Eu tenho uma empresa de software que me rende um salário mensal, independente de eu fazer qualquer coisa, porque eu alugo o software. Então, é como se eu tivesse alguns apartamentos alugados que entra o dinheiro lá. Claro, o servidor tem que estar funcionando, não pode ter erro, Se você tem uma atualização, você tem que fazer, você tem que deixar o negócio funcionando bonitinho. É igual uma casa. Teve vazamento, vai lá, conserta o vazamento. Furou o telhado, tem que furar. Mas nós temos essa renda dita passiva. Então, eu não me preocupo muito com o sustento, porque já tem uma renda lá que, chova ou faça sol, vai entrar. Mas quando eu fui para o ministério,
começa a surgir algumas questões. Nossa igreja começou com poucas pessoas, e o aluguel era razoavelmente alto, tem energia elétrica, você quer ter, né, um conforto, então você põe lá um cafezinho no final do culto, para o pessoal fazer uma comunhão, você tem uma cadeirinha razoável, um som mais ou menos, e tudo isso não tem dinheiro na igreja. Como que você vai fazer? Porque você vê a estrutura e você quer oferecer o melhor para o povo. E o povo não ganha muito bem aqui no Brasil, né? Pelo menos na minha região. E você começa a ver que o primeiro impedimento para os teus sonhos é o dinheiro. O primeiro impedimento para que você construa a igreja do jeito que você sonha é o dinheiro. E você tem que batalhar. Dentro da nossa realidade, nós estamos com 2 anos. Ainda, nós não conseguimos pagar o aluguel sozinho. Se fosse depender só da entrada da igreja. Nós temos alguns irmãos que ainda investem no projeto que Deus nos deu. Com ofertas alçadas. Nós estamos limitados por esse obstáculo. E Paulo, quando ele chegou ali, ele foi trabalhar. Ele era um apóstolo, chamado por Jesus. Recebeu a ordem de Jesus no caminho para Damasco, de que ele iria pregar o evangelho. Talvez nós não tenhamos tido um chamado tão claro igual a ele. Claro que todos nós recebemos um chamado de Deus, porque nós somos pastores e nós estamos à frente do ministério. Mas talvez da forma como Paulo, dizendo o que ele deveria fazer, talvez nós não vivemos essa experiência. E Paulo chega a Atenas e ele vai trabalhar. Porque ele precisava sustentar. Porque ele precisava ter autonomia para pregar o evangelho. Pensa que em Corinto não existia nenhum crente na época que ele chega. Eu vejo o mundo ideal no ministério é uma vida onde você possa se dedicar 100% ao ministério. Por quê? Porque você tem muita demanda no ministério, como eu falo. Nessa semana, por exemplo, nós tivemos uma demanda na igreja de uma família que o filho dela, de 4 meses, está na UTI, porque está com pneumonia. E, assim, pela graça de Deus, Deus está entrando com providência, foi feito uma tomo, tinha água no pulmão, precisaria fazer uma cirurgia, talvez tirar a parte do pulmão. Aí ontem foram fazer uma drenagem, não tinha líquido, não tinha nada lá. E os médicos, né? E os médicos estão sem entender. Claro que nós entendemos o que acontece, porque nós estamos intercedendo. Mas você tem que ir lá dar um apoio para a família. Você precisa estar presente com aquela família, porque você é o pastor. E muitas vezes as pessoas não têm para quem ligar, a não ser para o pastor. Então, o mundo ideal é que a gente pudesse a qualquer momento sair, deixar todas as coisas e ir lá, abraçar
aquela família está com ele naquele momento. Mas nós não vivemos num mundo ideal. E muitos, não sei, né, a atualidade, como eu falar, eu não consigo hoje deixar de trabalhar. Porque a igreja ainda não anda. Então eu preciso estar em tempo parcial. Mas isso também não me torna menos pastor do que aquele que está 100% na igreja. Porque eu não vejo cara com um chamado mais específico do que Paulo. E Paulo, para ter a sua responsabilidade financeira, e para ter autonomia para pregar a palavra, ele foi fazer tendas. Trabalhar. Essa parte do financeiro, ele muitas vezes nos impede de falar a verdade. Nós estamos vivendo uma era de que as pessoas têm muito acesso. E de repente o Adilson chega aqui, inspirado pelo Espírito Santo, na igreja, fala de algo que Deus tem para aquela igreja, usa o Adilson como profeta para a igreja dele aqui. E alguns se sentem ofendidos. Ninguém passou por isso, né? E o que ele faz? Eu vou para o YouTube. Lá tem um pastor que fala o que eu quero ouvir. Vou assistir pela internet. Essa semana mesmo, né, estava acompanhando aí uns podcasts aí que também é modinha, né? Todo mundo tem isso agora. E a pessoa falando do medo de perder seguidores. Não era crente, não era. Do cuidado que esses influencers estão tendo com a palavra para não perder seguidores, porque isso representa dinheiro. E quantas vezes no ministério pessoas não deixam de falar a verdade por causa do dinheiro? Paulo, ele conseguiu um equilíbrio perfeito entre trabalhar, fazendo tendas, e levar o evangelho. Ministrar o evangelho. Talvez você que trabalha, que tem uma ocupação secular e está no ministério, talvez esse seja o ponto. É encontrar qual é o equilíbrio entre fabricar tendas e pregar a palavra. O segundo ponto é a solidão no ministério. E aí, é algo que muitas vezes até nós não sabemos lidar, porque fica escondido. Hoje vocês estão aqui, num café. Todo mês vocês fazem esse café. Na primeira quarta-feira vocês têm o café aqui do núcleo, que agora não está pertinho, está mais longe, está lá no bairro Alto. Mas também, muitas vezes, é só o café. Eu, enquanto pastor auxiliar, eu não senti a solidão que eu senti quando eu me tornei o pastor principal da igreja. Porque é uma solidão diferente, você está cercado de pessoas. Mas muitas vezes você não consegue falar com essas pessoas. Porque depender do que você vai falar, vai afetar
aquilo que as pessoas pensam e como se comportam. Muitas vezes eu me senti, como Elias, o último, o sozinho, querendo ir para uma caverna. Sabe, nós temos algumas dimensões dentro das igrejas, das denominações, que parecem que suprem essa necessidade de você ter um companheiro, essa solidão, esse sentimento de solidão, mas às vezes não suprem. A minha realidade, por exemplo, nós estamos implantando, e eu vim de um modelo assim, antes de ser pastor desse ministério, dentro da Quadrangular, já estava, que são modelos de discipulado. O nosso modelo, o modelo que eu implemento lá na igreja, que eu vivenciei, é um modelo de 4. Então, são 4 pessoas, 4 pastores que se reúnem, volta e meia, conversam, tal. E em algumas dificuldades você consegue ali. Mas não é disso que eu estou falando, não é do discipulado, sabe? Não é da questão espiritual da coisa. Mas é daquele irmão que você pode compartilhar o coração, de andar junto. E Paulo estava sentindo essa solidão em Corinto. Em outros momentos do ministério, Paulo também fala da solidão que ele vivenciava. Quando ele estava preso, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4,16, e ele vai falar, na minha primeira defesa, ninguém me apoiou. Todos me abandonaram. O que eu desafio você, nessa manhã, é você encontrar alguém para caminhar. Não caminhe sozinho. O ideal é que seja outro pastor, por te entender. Não pense numa dimensão de discipulado, mas pense em alguém que possa compartilhar as cargas com você. Alguém possa te ouvir. O dia que você quer falar mal de alguém, ele possa emprestar os ouvidos para você e você ter certeza de que acaba ali. Alguém que possa orar contigo, não por você. A maioria aqui é homem. Ontem nós tivemos nosso primeiro encontro de homens lá na igreja, E o pastor Robson até trouxe uma palavra para nós. Nós somos mais difíceis para isso. Porque nós somos mais fechados. Nós temos a dimensão que nós somos o super-homem. O Homem-Aranha, que seja qualquer super-herói. Que nós nunca vamos cair, que nós nunca vamos precisar da ajuda de ninguém. Graças a Deus que tem o GPS, Porque se dependesse de parar para perguntar para alguém, Mas é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. De quem você vai ter com você. Para que você não ande sozinho e que você seja vulnerável. Nós temos um rapaz lá na igreja, e ele está cumprindo pena. Ele está no regime aberto com tornozeleira. Ele se batizou agora, em fevereiro. Ele saiu do regime, não sei se é semiaberto. Semiaberto, Porque ele vai para a colônia, da colônia ele veio agora, está aberto. Ele, em outubro do ano passado. Ele se converteu na prisão, tal.
E 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, ele teve uma recaída. Ele foi preso por tráfico, né? Pequenos furtos. Era usuário de cocaína. E ele teve uma recaída. Sumiu. Nós estávamos fazendo o summit no sábado. Ele veio de manhã, daí teve um intervalo para o almoço. Ele falou: pastor, eu tenho que ir lá em casa recarregar a tornozeleira, porque está com defeito aqui. Mas já volto. Sumiu. Domingo de manhã ele mandou mensagem para mim: pastor, eu preciso pagar a advogada. Não precisa dizer. Precisa pagar a advogada porque eu preciso fazer uma petição lá para trocar a tornozeleira. O senhor consegue me emprestar R$100? 7h da manhã. Eu falei, eu estava com defeito ontem, né? Não, passa o Pix aí, eu vou fazer para você. Fiz o Pix. Chego domingo de noite no culto, a mãe dele desesperada, porque daí a mãe não procurou. Ai, o Everton sumiu. Como sumiu? Falei com ele hoje de manhã. Não, está desde ontem à noite sumido. Segunda-feira à noite ele apareceu em casa. Louco, né? Não teve jeito. Passou aquela semana, final de semana nós vamos conversar com ele, né? Ele procurou, tal, vamos conversar. Pastor, eu fui atrás de uma menina. Falei, tudo bem, mas vocês tinham alguma coisa? Não, eu estava muito afim dela, e eu fui atrás, e eu fiquei sexta, sábado, andando por aí, usando, e pregando para as pessoas, e não sei o quê. Falei, e deu a desculpa dele lá, eu falei, Everton, o que nós precisamos com você, e você precisa entender que você tem uma doença. A dependência química é uma doença. Você não pode experimentar. Você não pode chegar perto. Você vai cair. E eu digo mais. Você precisa, antes de sair, antes de ir buscar o que você estava buscando, você precisa de alguém para conversar. Porque senão sempre vai acontecer de novo. E daí você vai fazer, você vai voltar, e você vai pedir perdão. E Deus vai te perdoar, não é questão de pecado, porque Deus perdoa. Nós aqui muitas vezes colocamos, porque daí... Não, Deus vai perdoar. Se você for sincero no coração, Deus vai perdoar. Não é esse o problema. O problema é que pode ser que você não saia daí. Porque você é doente. E você tem que entender que você precisa de alguém para conversar quando a coisa começa a apertar. Está se sentindo sozinho, está numa solidão, que você foi atrás de alguém por causa dessa solidão, procure alguém. E muitos pastores caem porque não tem com quem dividir as cargas. Porque não tem com quem andar junto. Porque também, como o Everton, pensam que são super-homens. Super-girls. Mas nós somos igual a qualquer um. A resistência cultural. Como eu falei, Corinto era uma cidade imoral. Você pode ler lá, politeísta, né, como todas as outras cidades da época. Tinha divisões, rivalidades, né? Nós podemos ver isso no que Paulo escreveu. Mas o que tem de ponto de contato conosco é que nós estamos vivendo uma era muito semelhante. Há 20 anos atrás,
40 anos atrás, o pastor ou o padre era a referência. As pessoas vinham domingo de manhã, ou domingo à noite, para ouvir o seu líder religioso. Porque ele ia dar instruções. Hoje não é assim. Sabe, a pandemia teve um lado bom, se nós podemos dizer isso, que nos abriu alguns horizontes e possibilidades de pregar o Evangelho. Teve um lado muito ruim, que mostrou que nós não somos preparados para nada. E teve um lado de aceleração das coisas que iam acontecer em 10 anos, 5 anos. E não nos deu tempo de mudar isso, nos preparar para essa mudança. Como eu falei no começo, eu administro algumas empresas. E por causa disso, antes da pandemia, eu vivia mais na estrada do que em casa, né? Eu viajava toda semana. Às vezes ia segunda de manhã e voltava de noite. Às vezes ia segunda, voltava na terça. Eu viajava toda semana. Era bom porque acumulava milha, né? Mas era ruim porque saía às 5 horas da manhã de casa para pegar o voo, estar em São Paulo, fazer umas reuniões que às vezes não falavam nada com nada, mas tinha que estar lá. E voltava para casa 11 horas da noite, chegava em Curitiba. Às vezes estava fechado o aeroporto, ia para Navegantes, para Porto Alegre. Então, vivia viajando. Ninguém fazia nada virtual. E tinha tecnologia para isso. A tecnologia que nós usamos hoje não foi inventada na pandemia. O Skype já existia. O Meet, chamava Hangouts, mas já existia. Qualquer meio você achava para falar. Mas ninguém fazia. Chegou a pandemia, você não viaja mais. Toda semana tem uma reunião. Do escritório. Segunda-feira eu vou viajar para São Paulo, porque aí é uma outra história. Nós tem documento, nós estamos fazendo a sucessão, né, das empresas, tal. Então, vou para São Paulo, daí já aproveitei, peguei 2 dias para ficar lá com o Johan, a Cíntia, tirar umas férias de 2 dias, e vamos aproveitar. Mas não era necessário, a bem da verdade. Só que isso mudando para a igreja, nos mostra que nós também temos isso agora como padrão. Estou vendo aqui, ó, 2 câmeras. Nós também transmitimos o culto. Praticamente, acho que todas as igrejas transmitem o culto hoje. Então, aquela pessoa que não quer ir para a igreja, ela não precisa mais. É em casa. Aquela pessoa que quer te opor, te confrontar, ele vai buscar argumento no YouTube. Daquilo que você está falando. E também, a velocidade das coisas aumentou, né? O fenômeno agora é o filme da Barbie. Todo mundo está de rosa. Theo Temer, né? A difusão dessas verdades que não são verdades, mas que para eles são, é muito mais rápida. O enfrentamento que nós precisamos ter com essa cultura se torna muito mais dinâmico. A linguagem que você fala, estou vendo a média de idade, não fala com a próxima geração. E pior, a linguagem dessa próxima geração não fala com a próxima.
Porque é tudo muito dinâmico. E da maneira como Paulo fez lá em Corinto, que ele fala, eu me fiz de tudo para com todos, né? Nós precisamos encontrar uma maneira de nos identificar e de nos contextualizar. Porque a mensagem ela é relevante. A mensagem do Evangelho ela é relevante, ela é viva, ela é eficaz. Mas a nossa linguagem precisa conectar com o público que está se perdendo. Como eu falei, eu gosto muito de números. Eu não sou contador, mas eu gosto de números. E um dos números daquela pesquisa da Folha, do Datafolha, fala da idade desses 30% que são ateus. E ela é dos 14 aos 25 anos. O teu campo missionário mudou. Para você ser hoje igreja relevante, você tem que falar com essa faixa etária. Vamos encerrar, né? Vamos partir para o encerramento, então são mais 2 horas falando, né? Que pastor é assim, né? Mas eu gostaria de só falar para vocês nessa manhã, para encorajá-los, que tudo isso que nós falamos são obstáculos. E eu não precisava estar lembrando disso para vocês, porque vocês vivem isso na prática. Mas o que eu quero lembrar para vocês também, porque vocês já vivenciaram isso, vocês sabem disso, é que nós temos alguns pontos para superar essas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar do chamado. Você foi chamado por Deus para o lugar onde você está. E só isso seria suficiente. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te colocou onde você está foi Deus. Quem capacitou você e te deu os dons necessários foi Deus. Então Ele vai te ajudar a cumprir a missão que Ele tem para a tua vida. Quando você enfrentar uma dificuldade no ministério, lembre-se do seu chamado. Confie na suficiência de Deus. Porque Deus é fiel e vai suprir todas as tuas necessidades. Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser espiritual, mas coloque a sua confiança na suficiência de Deus. Porque Ele é capaz de todas as coisas. Muitas vezes a gente fala isso no culto, né? Mas viva isso. Busque sabedoria em Deus. O Espírito Santo é o melhor. Não tem ninguém melhor que o Espírito Santo e ele vive em você. E ele está pronto para te ajudar a superar os desafios que você tem no ministério. Ore. Busque sabedoria em Deus. A estratégia que você precisa para falar com essa próxima geração, o Espírito Santo está pronto para te dar. Confie nele. Busque apoio e encorajamento. Como eu falei, não ande sozinho. Melhor é 2
do que eu. Não ande sozinho. Busque alguém para andar contigo, para estar do teu lado, que você possa confiar. E mantenha uma perspectiva eterna. O que você está fazendo não é para agora, mas é para a eternidade. O fruto que você está plantando, você não vai colher aqui, mas na glória. O tesouro não é deste mundo. Não espere recompensas. Mantenha essa perspectiva eterna. Amém? Feche teus olhos, eu queria orar um minuto contigo para encerrar. Pai, muito obrigado por essa manhã que nós tivemos aqui. Cada um desses que está aqui nessa manhã, Senhor, foi chamado por Ti. Cada um deles, Senhor, o Senhor escolheu no ventre da sua mãe. E o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um deles. O Senhor conhece as dificuldades de cada um deles. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Nessa manhã, Senhor, eu me coloco na Tua presença para interceder por cada um, para que o Senhor agora esteja, Senhor, acalmando os seus corações, para que o Senhor esteja falando a eles, dando estratégia ao Pai, prosperando os seus ministérios, confirmando em seus corações o seu chamado, reafirmando, Senhor, a certeza de que eles foram escolhidos por Ti. Que a Tua verdade, Pai, seja firme na vida de cada um que está aqui nesta manhã. E que eles sejam muito usados para a expansão do Teu reino na terra. Cada ministério aqui, cada igreja, Pai, receba a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por vocês terem me aguentado esse tempo aí.